Muito boa tarde a todos. Vamos hoje fazer uma comemoração, acho que pela primeira vez, pelo menos não me lembro, comemorar de facto as efemérides desta casa, das pessoas notáveis que por cá passaram. Não espero que me façam isso a mim, porque não sou uma pessoa notável, mas estes dois senhores foram duas pessoas muito importantes para a nossa faculdade e para o Instituto Superior de Agronomia, que foi naturalmente convidado para aqui estar, mas por alguma razão não tiveram essa disponibilidade. Muito bem, então, em 2023 e este ano, 2024, comemoraram-se os 200 anos de nascimento destes dois senhores que hoje vamos falar. O professor João Inácio Ferreira Lapa e o professor Silvestre Bernardo Lima. Um em 23, outro em 24, fizeram 200 anos sobre os seus nascimentos. E são, certamente, dois dos maiores vultos da história da nossa faculdade e do Instituto Superior de Agronomia. Ambos se formaram em 1844-45, são contemporâneos, em medicina veterinária, ao contrário de alguma informação que anda por aí, nomeadamente na Wikipédia, que diz que o professor Ferreira Lapa é agrónomo. Não, formaram-se em medicina veterinária, na então Escola Veterinária Militar, relativamente recente, tinha 14, 15 anos desde a sua criação em 1830. A senhora vice-presidente do ISA, muito bem, estava aqui a lamentar não ter a vossa presença nesta comemoração de gente tão importante para o ISA. Estava eu a dizer então que se formaram em 1844-45 em medicina veterinária, na Escola Veterinária Militar, na qual iniciaram a sua carreira docente antes de terminarem o curso, foram logo convidados como monitores e tal, mas depois passaram então a professores, tendo depois transitado com a transformação da Escola Militar Veterinária para o Instituto Agrícola de Lisboa, que mais tarde se passou a designar para o Instituto Geral de Agricultura, da qual o professor Ferreira Lapa foi diretor e o professor Bernardo Lima foi diretor interino durante um ano. Foram dois professores notáveis, hoje vão pelas apresentações que os colegas Luís Carvalho e Graça Pires tiveram a generosidade de preparar. São duas pessoas de facto notáveis em todos os tempos, tanto na parte científica, no seu desempenho científico, como depois na organização do ensino veterinário e agrícola, no caso do professor Ferreira Lapa, depois numa segunda fase, que foi a principal, sobretudo dedicado à química agrícola, e costuma-se dizer que foi o pai da química agrícola em Portugal. Merecem, portanto, todo o nosso apreço, que não o esqueçamos e que lhes prestemos esta homenagem singela. Pedi então ao professor, volto a agradecer ao professor Luís Carvalho e à professora Graça Pires que se debruçaram pelo seu gosto da história sobre estas duas personagens. Há bastante informação na internet, como já vos disse, alguma correta, outra menos correta, que nos apresentassem, enfim, então um resumo da vida destas duas personagens para ficarmos a conhecer melhor. Está bem? Muito obrigado por terem vindo. Professor Luís Carvalho, só favor. Ora bem, muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar por cumprimentar o professor Rui Caldeira, como presidente da nossa faculdade, e em representação da presidência do ISA, a professora Madalena Lourdel. Gostaria de cumprimentar todos os professores responsáveis pelos órgãos de gestão da nossa faculdade e que estivessem do ISA também. De qualquer forma, todos os professores, todo o pessoal não docente, aos estudantes, agradecemos a todos o facto de virem a esta sessão de evocação tanto do professor Silvestre Bernardo Lima como do professor João Inácio Ferreira Lapa. Muito bem. Ora, estes são os pontos pelos quais nós vamos passar. Vamos fazer uma introdução, depois quem é que foi o professor Silvestre Bernardo Lima, funções e cargos desempenhados, qual foi a sua atividade científica, as homenagens que seguiram e porque é que fizeram sentido essas homenagens e, obviamente, ser agradecimento e deixar umas mensagens finais.
E devo dizer-vos que, enquanto estudante que recebeu o prémio com este nome, sempre foi uma figura que, de certa forma, me fascinou, até porque eu, quando comecei a trabalhar na faculdade, bem como a professora Isabel Fonseca, estávamos num pavilhão por trás do busto e, portanto, o professor Silvestre Bernardo Lima estava sempre presente ali perto da parasitologia e, sem dúvida nenhuma, que são figuras insignes, ambos os evocados hoje, e que transitaram realmente, como já foi dito pelo professor Rui Caldeira, de uma instituição que era predominantemente castrense e transitaram a medicina veterinária para a sociedade civil. E isso só foi possível porque realmente foram pessoas que se formaram na mesma altura, tinham uma grande amizade, uma grande vontade e também comungavam de princípios básicos, comuns, e que partilharam não só com outros colegas, mas também com os seus mestres, e vamos ver porque é que isso foi determinante. E já agora trago-vos aqui um extrato de uma palestra que foi feita pelo nosso saudoso professor Martins Mendes, quando, no primeiro centenário do falecimento do professor Silvestre Bernardo Lima, ele já dizia que realmente os jovens caloiros tiravam fotografias ao pé do busto, depois enquanto finalistas também, mas depois a tendência era as pessoas, enfim, irem esquecendo as coisas. E isto fez-me lembrar uma fotografia que eu vi há pouco tempo numa exposição que se chama O Moinho do Esquecimento, ou, dito de outra forma, o rolo compressor do tempo. E esta marcha inexorável do tempo é realmente, como dizer, apaga muita coisa, mas não pode apagar. Porque realmente há pessoas, há obras que são deixadas, há estruturas, há conceitos que são deixados, que se devem a pessoas que na altura se calhar estavam muito à frente em relação àquilo que se calhar nós hoje em dia pensamos que é moderno e que é da avant-garde, que é de vanguarda. Ora bem, o professor Silvestre Bernardo Lima foi uma pessoa que nasceu no seio de uma família de pequenos proprietários, lavradores, de Alpiarça, e nasceu no dia 1 de abril de 1824. Até parece mentira, não é? Mas não. E também parecia mentira o facto de ele ter sido destinado ao princípio para uma carreira religiosa. E isso até deu muitas bases de latim, que quiçá poderia ter dado um bom professor de parasitologia, na medida em que nós utilizamos muito o latim. De qualquer forma, essa falta de vocação também o direcionou para outro lado, porque ele engrossou um conjunto de voluntários que, juntamente com estudantes da Casa Pia, entraram no mesmo ano, em 1839-40, no curso da Escola de Medicina Veterinária Militar, naquela altura. E frequentaram também, além das cadeiras que tinham mais a ver com a medicina veterinária, cadeiras de Botânica e Zoologia na então Escola Politécnica. E isso vai ser determinante também para o que vai acontecer a seguir. O que é um facto muito curioso é que eles, no 4º ano, são logo convocados para serem professores de cadeiras que, na altura, estavam no 1º ano. E, portanto, neste caso, o professor Silvestre Bernardo Lima, com 20 anos, começa a lecionar na Escola de Medicina Veterinária. Na verdade, isso quer dizer que ele este ano está a completar 180 anos do início da sua docência, também outra comemoração curiosa, e podemos ver aqui precisamente uma cópia do seu diploma de 12 de novembro de 1844. Ok? Portanto, fez agora 180 anos realmente que ele se tinha graduado. E trago-vos aqui outro trabalho muito interessante do professor Joaquim Fiadeiro, que com estas pesquisas vinha descobrir, também era alentejano como eu, de Reguengos de Monsaraz, e então o professor Joaquim Fiadeiro traçou aqui uma perspectiva muito interessante de como é que tudo aconteceu, baseado até nas informações dadas até maioritariamente pelo professor Silvestre Bernardo Lima em alguns dos seus escritos. É que realmente eles começaram a ver que o facto de continuarem numa escola maioritariamente castrense, embora veterinária, estava a ser bastante limitante a vários níveis. E, portanto, eles os dois, juntamente com o professor Viana de Rezende, começam realmente a conceber a possibilidade de saída para a sociedade civil. E isso é possível
porque, por um lado, tiveram aulas com o professor Assis de Carvalho, de Zoologia, e José Maria Grande, que aliás viria a ser ainda presidente do Instituto Agrícola, e era professor de Botânica. Ambos davam aulas na Escola Politécnica e foi aí que começou a relação e também começarem a ver a ciência noutra perspectiva e começaram a formar o conceito de se tentar libertar da Real Escola Veterinária Militar e tentarem transitá-la para a sociedade civil. Alguns dos autores que consultei até dizem que foram fundamentais para a desmilitarização da medicina veterinária. E isto também foi possível porque realmente estas pessoas com que eles tiveram aulas, Assis de Carvalho era deputado pelo Algarve, nas Cortes, e o conselheiro José Maria Grande era uma pessoa de grande influência na época. Ora bem, e então começaram-se a gizar documentos, começaram-se a gizar formas de tentar fazer as coisas e realmente em 1852 há a separação do curso de Medicina Veterinária que entretanto faz a fusão com o Instituto Agrícola que é concretizada em 1855, em que essa fusão é realmente consolidada. E isto, há bocado estava a falar com a professora Graça Pires, se calhar foi determinante, se calhar até para nós estarmos hoje todos aqui, porque se calhar se não tivesse sido aqui, quiçá a medicina veterinária teria sofrido outra qualquer evolução. E, portanto, reparem, desde 1835 aproximadamente até 1855 demoraram 10 anos até realmente conseguirem, mas conseguiram. E realmente com a fundação do Instituto Agrícola e também da Escola Regional de Lisboa, esta fusão permitiu formar aquilo que se chamavam antes os veterinários lavradores, que era um conceito que eles diziam que a medicina veterinária não podia ficar apenas restrita à medicina dos solípedes, à medicina dos equídeos, não é? Porque havia, não diziam assim na altura, mas havia medicina veterinária para além disso, não é? Mas, além disso, o importante ao extinguir a Real Escola de Veterinária Militar é que houve aspectos que foram fundamentais e que tiveram a ver, por um lado, com o fomento pecuário, nomeadamente, e em específico até das nossas raças autóctones, mas, além disso, também situações que tiveram a ver com o controle de doenças, que até aí não havia ainda uma perspectiva organizada desse mesmo controle. Ora bem, entretanto, eles que na altura, principalmente o professor Silvestre Bernardo de Lima, ensinava cadeiras que estavam nos anos iniciais, com estas fusões todas começou a subir e começou a ser considerada a 9ª cadeira, que aliás vai terminar como 10ª, já no último ano do curso, e esta cadeira, que tinha matérias de farmácia, matéria médica, higiene veterinária, mas que abrangia também outros conhecimentos, outros conteúdos que tinham a ver com a criação, alimentação, reprodução e exploração dos animais domésticos, na verdade, acabou por verter naquilo que hoje em dia é aquilo que nós chamamos a unidade curricular de zootecnia. Mas, enfim, o mundo é composto de mudança, como nós sabemos, e há uma nova reorganização do ensino agrícola, em 1864, deixando de haver os veterinários lavradores, e há a criação do Instituto Geral de Agricultura, que é separado em 2 secções. Uma agronómica, tinha a ver mais com agronomia / silvicultura, e também a segunda secção com veterinário. Portanto, individualizarmos um bocadinho mais as formações, e é aí que o professor Silvestre Bernardo de Lima fica com a última regência, que é a 10ª cadeira de Zootecnia e Higiene Veterinária do Instituto Geral de Agricultura e, a seu tempo, foi considerado o maior zootecnista da Península, precisamente nesse quartel do século XIX. Portanto, isto quer dizer que, sucessivamente, este professor começou por lecionar na Real Escola Veterinária Militar, depois Instituto Agrícola e, finalmente, Instituto Geral de Agricultura. Ora bem, além da sua vertente zootécnica, já vamos ver também um bocadinho mais em específico, o que é extremamente importante é que foi uma pessoa que teve uma ação determinante na organização dos serviços de saúde animal. São criadas as intendências pecuárias, e isso permitiu uma melhor proximidade relativamente ao controle das doenças que, entretanto, graçavam, que já vamos ver
uma delas em específico. E, além disso, pela primeira vez é feito um recenseamento geral dos gados no continente do Reino de Portugal. Portanto, são duas ações fundamentais. Portanto, além do aspecto zootécnico geral, o controle das doenças, ou pelo menos um melhor acompanhamento das mesmas, porque na altura os meios de controle eram muito limitados, ainda nem sequer havia antibióticos, por exemplo, e depois, por outro lado, saber o que é que existia com um forte impacto ao nível das raças autóctones. Entretanto, ele acaba por terminar a sua docência em 1881, na medida em que é nomeado para Diretor-Geral da Agricultura por falecimento do conselheiro Moraes Soares, que aliás foi uma das pessoas determinantes, juntamente com o professor Assis de Carvalho e José Maria Grande, para aquela fusão entre o curso de Medicina Veterinária e de Agronomia, e acaba por se aposentar em 1886. E, quando se aposenta, ele fica com um cargo interessante, na medida em que há um dever que, ao longo da sua evolução, ele acaba por dedicar progressivamente mais tempo, no seu fim de vida, ao estudo da parte mais agrária, propriamente dita, comparativamente com a parte veterinária. Tanto assim que o seu último manuscrito, que eu tentei procurar, mas não consegui, chama-se Estudo da Flora do Bussaco, na medida em que ele, com esse cargo, residia no Bussaco. E acaba por falecer, mais tarde, em 10 de setembro de 1893. Portanto, são 70 anos bastante vividos. E, tanto assim que, em termos de funções e cargos desempenhados, temos aqui alguns deles, pelo menos os principais que eu consegui coligir na literatura, entre os quais o acompanhamento da Exposição Internacional de Londres, que lhe valeu logo a condecoração de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Portanto, deve ter sido um aspecto extremamente bem organizado para, na altura, ter sido reconhecido a este nível, mas foi Inspetor-Geral da Pecuária, chefe de repartição da Agricultura, deputado e par do Reino. Aliás, ele até gostava destas funções, mas devido ao acumular tantas coisas que ele fazia, acabou por abandonar o Parlamento, porque realmente não dava vazão a tanta coisa, de certeza. Para além de ser vice-presidente do Conselho Especial de Veterinária, vogal da secção de Agricultura, um aspecto muito importante é que ele também fez viagens ao estrangeiro, justamente e também com o seu colega Ferreira Lapa, em que começaram a ver como é que se organizava o ensino, nomeadamente veterinário, ao nível de uma França, de uma Bélgica, de uma Inglaterra, e foi sócio correspondente de várias associações e sociedades, tanto nacionais como internacionais. Aliás, se tiverem os vossos telemóveis à mão, até podem apontar ali para o QR Code e, quando extraírem a informação, hão de ver que tem uma breve resenha disto que nós estivemos a falar. Portanto, isto é o site da Academia das Ciências. Por acaso tem um serviço impecável, porque tem realmente listados os seus membros e tem uma súmula dos seus principais membros em termos de currículo vitae. Não sei se toda a gente teve tempo. Querem mais um tempo? Muito bem. Em termos de atividade científica, é realmente de destacar que, neste tempo, não tínhamos tantas revistas internacionais como é agora, ou mesmo tantas revistas nacionais, obviamente. Mas ambos, e no caso específico que eu abordei mais, o professor Silvestre Bernardo Lima teve uma prolificidade incrível. E ambos estavam muito preocupados a dois níveis. Por um lado, em providenciar informação para os estudantes, obviamente, mas também para o público em geral. Muitas das revistas que estão aqui elencadas foram criadas por eles e, obviamente, eram alimentadas pelas suas produções. É o caso do Arquivo Rural, que depois deu origem ao Jornal Oficial da Agricultura. E uma das suas principais publicações, que aliás é destacado mais à frente, é realmente o recenseamento geral de gados, que é efetuado em 1870, mas o volume de dados foi tão importante que só foi publicado em 1873. Aliás, o professor Ário Lobo Azevedo, um grande professor do ISA e também da Universidade de Évora,
fez uma análise, ele fala pelo menos mais de meia centena de escritos, estamos a falar em livros, pequenas obras, livros de maior dimensão, agrupadas em sete áreas que estão aqui discriminadas. E realmente, se nós observarmos, ele realmente foca-se na parte específica de medicina veterinária, zootecnia, mas depois vai evoluindo e vai ter muita produção na área agrícola, na área das culturas, inclusive até das máquinas agrícolas. Portanto, também foram pessoas que também procuraram divulgar esse conhecimento para a sociedade em geral. Eu tenho aqui uma listagem em termos de evolução cronológica das suas publicações, uma das quais, em conjunto com o professor Ferreira Lapa, que foi precisamente o Catecismo Popular da Agricultura, que é considerado o primeiro manual de divulgação agrícola escrito em português e acessível ao grande público. Portanto, esta é uma grande preocupação. E destas 19 obras que estão aqui, abstraindo da primeira, se nós fizermos a contagem, está a quase 50-50 o equilíbrio entre obras mais dedicadas à parte veterinária e outras à parte agrícola. E se nós formos para as primeiras, vem cá uma maior concentração de títulos relacionados com a medicina veterinária, e se formos para as últimas, vem cá uma maior concentração de escritos relacionados com a agricultura. Trago aqui algumas capas, o tal Catecismo Popular da Agricultura, considerado uma obra que teve bastante impacto na altura como divulgação, tal e qual como temos aquilo que até poderia ser considerado uma pequena tese do professor Silvestre Bernardo Lima, aqui à vossa direita, que foi o acompanhamento da epizootia aftosa. Portanto, a febre aftosa, já em 1858, era um grande problema no nosso país. E, portanto, ele teve realmente o cuidado de escrever sobre esta doença e que, aliás, podem consultar este documento precisamente aqui na nossa faculdade. Aliás, a nossa faculdade, felizmente, tem bastantes publicações do professor Silvestre Bernardo Lima e às vezes é encantador ver aqueles documentos tão antigos e que na altura acabaram por ser tão importantes. Trago aqui duas capas de trabalhos dedicados aos equinos e à produção cavalar. Foi também uma das áreas em que ele dedicou muita atenção. Estes exemplares estão na Biblioteca Nacional e, portanto, foi uma pessoa que, para o seu tempo, bem como aquilo que a colega Graça Pires vai transmitir em relação ao professor Ferreira Lapa, ambos, se atendermos aos meios que não tinham, produziram imenso e procuraram fazer a divulgação, tanto para os estudantes como para a população em geral, porque eles realmente vieram com esta ideia da Real Escola de Medicina Veterinária, que era transformar a medicina veterinária numa área com maior incidência na sociedade civil para desenvolver a sociedade civil. Ora bem, como já vimos, o professor Silvestre Bernardo Lima faleceu em 10 de setembro de 1893, à qual se seguiu, obviamente, ao qual seguiram várias homenagens. Uma das que é mais óbvia e mais notória é precisamente o busto. Nós temos aqui à entrada dos nossos serviços, da nossa escola, ao fim e ao cabo, que foi acabado de construir e inaugurado em 1915. Temos depois a celebração do seu nascimento, ou seja, o primeiro centenário do seu nascimento, que foi celebrado também aqui na faculdade, mas ambas as celebrações tiveram o motor da Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária, hoje Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias. E, finalmente, há 31 anos, celebrou-se o seu falecimento, com várias iniciativas, tanto na nossa faculdade, como na Estação Zootécnica Nacional e em Alpiarça, a terra que o viu nascer. E começamos precisamente por falar no monumento, o busto do professor Silvestre Bernardo Lima. Este busto teve uma história curiosa porque a proposta para a sua construção foi feita em 1908 pelo professor José Miranda do Val. E muitos de nós que estudámos exognosia nesta casa
usámos o livro desse senhor professor, e era uma pessoa que realmente tinha muito jeito, digamos, para estas iniciativas, e que na altura em que lançou o repto, na reunião, e fez esta proposta, foi aprovada por unanimidade, após o qual a Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária, obviamente, teve que promover uma subscrição ao nível da classe para custear a escultura, não é? E entre a proposta em 1908 e até realmente a inauguração em 28 de abril de 1915 decorreram 7 anos. Portanto, não julguem que é só agora que determinado tipo de obras públicas demoram tempo. As coisas às vezes demoram o seu tempo. E aqui vemos uma fotografia original do Joshua Ben Uliel, que era um grande fotógrafo da ascendência judaica de Lisboa, e que retrata precisamente a localização. Aliás, as localizações, se vocês compararem, por exemplo, com esta, na Escola de Medicina Veterinária, e com esta, se calhar as localizações foram variando ao longo do tempo, não é? Porque os cenários são um bocadinho diferentes. De qualquer forma, logo a seguir, procurou-se também celebrar o primeiro centenário do nascimento deste insigne professor. Mais uma vez, a situação foi disputada pela Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária, tanto assim que foi anunciada neste número da revista da Sociedade, e esta iniciativa, obviamente, teve contornos até bastante, com uma certa dimensão, tanto assim que incluiu um serão artístico, para além da sessão solene propriamente dita, mas um serão artístico seguido de baile organizado pela Associação de Estudantes. Estás a ver, Rodrigo? Já naquele tempo estavam muito à frente. Aliás, segundo parece, terão estado nesse sarau qualquer coisa com 400 pessoas. Portanto, mas isto também nos serve para dar a entender realmente a dimensão que este homem teve na nossa classe. E de tal forma que a sessão solene teve não só a presença de vários dignitários do governo, da nossa classe veterinária, de outras classes, mas até a presença do chefe de Estado, o presidente Teixeira Gomes. Aliás, temos aqui, precisamente este senhor ao centro, era o Dr. Teixeira Gomes, em 1924 era o Presidente da República. Temos aqui outra fotografia com o Presidente da República e aqui embaixo já um aspecto do baile. E aqui a Comissão Executiva com vários professores, nomeadamente o professor Paulo Nogueira, que está sentado no centro, e na segunda fila, na extrema esquerda, está um jovem estudante, na altura era o Presidente da Associação de Estudantes, que foi depois o professor Joaquim Fiadeiro. Ora bem, além desta homenagem, mais tarde, para homenagear o professor Silvestre Bernardo Lima na data do seu falecimento, houve uma iniciativa também de grande monta ao nível da Estação Zootécnica Nacional, com o apoio do professor Vasco Portugal e de outras estruturas da Estação Zootécnica, e com discursos e palestras, nomeadamente dos professores Martins Mendes, Mário Batista Brás e Ário Lobo de Azevedo, como está aqui referido. Mas o professor Silvestre Bernardo Lima também teve o direito, e acho que com todo o mérito, de ser nomeado para ruas, nomeadamente na cidade de Lisboa. O título que deram a esta notícia é um trocadilho engraçado, se calhar já estavam a pensar na nova unidade curricular sobre a medicina dos animais silvestres e da conservação. E onde é que fica esta rua? Muitos de nós já passámos por ela, quando subimos à Avenida Duque de Lolé, em relação ao local onde era a antiga faculdade, é uma transversal à nossa direita, e por curiosidade, logo a seguir, a Rua Ferreira Lapa. É muito curioso, porque ao fim e ao cabo conseguiram juntar os nomes de duas ruas, ou seja, irmanaram estas duas ruas de tal forma que fica em paralelo também com a irmandade que havia entre estes dois ex-estudantes da Real Escola de Medicina Veterinária. Achei muito curioso. Portanto, há aqui o aspecto da rua, hoje em dia. Se
se calhar um bocadinho diferente daquilo que nós conhecemos quando andávamos na Escola Superior de Medicina Veterinária, na Gomes Freire, mas também em Alpiarce. Obviamente, é mais que lógico a homenagem que fizeram. E a rua, em Alpiarce, fica relativamente próximo do Jardim Municipal e perto de uma estrada nacional e, portanto, foi uma homenagem mais que merecida. E, obviamente, a atual Sociedade Portuguesa de Ciências Veterinárias perpetua o nome do professor Silvestre Bernardo de Lima, atribuindo todos os anos um prémio em seu nome aos estudantes que realmente tenham melhores notas nas unidades curriculares de Biomatemática e Informática, Zoonose, Genética, Zootecnia e Melhoramento Animal e Economia. Por acaso, ou se calhar porque me esforcei um bocadinho, não sei, também recebi este prémio e, portanto, em 1988 foi quando a Sociedade nos outorgou os prémios ao meu curso e sempre fiquei curioso e hoje até me sinto um bocadinho emocionado ao ter, enfim, lido algumas coisas sobre realmente um homem com uma profundidade tão grande na nossa classe. Gostaria de agradecer o convite ao professor Rui Caldeira. Enfim, tive que fazer mais umas noitadas, mas acho que valeu a pena, pelo menos acho que ficámos a saber umas coisas muito interessantes do professor Silvestre Bernardo de Lima. Portanto, obrigado pelo desafio. À doutora Elisa Luz, bem como ao Sr. Ramiro e à dona Geraldine da Biblioteca da FMV Lisboa por todo o apoio prestado durante a feitura desta apresentação. Ao doutor Bruno Moura, que hoje ganhou mais uns cabelos brancos comigo, porque isto demorou um bocadinho mais a enviar do que eu estava à espera. E um grande agradecimento, onde quer que esteja, ao professor Joaquim Fiadeiro, porque realmente a sua palestra evocativa ajudou imenso a organizar a estrutura, a organizar e a estruturar esta nossa apresentação. E antes de acabar esta apresentação, queria deixar-vos com 3 mensagens finais. 2 de professores que caracterizaram o seu percurso, a do professor Mário Batista Braz, em que, obviamente, destes mestres não se exigia que servissem apenas o saber, mas tinham que oferecer o seu exemplo moral, a formação, o estímulo para a continuidade de valores e competências. E outra do professor Ário Lobo de Azevedo, em que ele diz que o professor Silvestre Bernardo de Lima é um nome para não esquecer, respeitado pela nossa classe, mas também pela classe dos agrónomos. E isto mostra que é realmente uma pessoa de uma dimensão técnico-científica e humana, em termos gerais, extraordinária. E para acabar, tenho aqui um pensamento que eu acho formidável do professor Silvestre Bernardo Lima, em que ele diz que a ciência é a verdade, a literatura é a beleza. Então, o verdadeiro ideal consorciante gera o bem, o que a humanidade aspira e que tanto precisamos, digo eu. Muito obrigado. Antes do mais, cumpre-me cumprimentar os nossos convidados, cumprimentar os senhores professores, cumprimentar todos os colaboradores na Faculdade de Medicina Veterinária. Temos poucos estudantes, o que é pena, porque realmente a história é responsável por explicar porque é que nós chegamos a determinados sítios e como é que chegamos. E estas 2 personagens, cada uma da sua forma, marcaram de forma indelével, de facto, o conhecimento veterinário e agrónomo do passado. Diria até que, de forma lapidar, no caso do professor Ferreira Lapa, que é aquele sobre o qual me vou deter, que há 2 pontos que são importantíssimos. Primeiro, porque foi o responsável por libertar o ensino veterinário da tutela militar, e depois porque a sua formação química
foi o grande motor, sendo a química uma área básica, utilizada por tantas outras ciências, foi o grande motor para que, amando a terra como era o caso, ele tinha de facto uma proveniência rural e amava muito a terra, e então pegou, de facto, nos seus conhecimentos de química que tinha obtido, com a sua formação, com aqueles que também se formaram em Lyon na primeira escola de veterinária, que trouxeram esses conhecimentos, e a partir daí conseguimos ir dando origem a cada vez mais docentes vinculados à medicina veterinária, conseguiu de facto levar esses conhecimentos e pô-los ao serviço de uma outra ciência, que é a ciência agronómica. Já muitos vultos, de facto, se tiveram sobre aquilo que é a evocação deste professor. Eu não vou acrescentar nada, de facto tenho que agradecer naturalmente à nossa biblioteca, no nome daqueles e no nome da doutora Elisa e daqueles que nos facultaram muita informação. Procurámos fazer o melhor, mas naturalmente, se olharmos para aquilo que já foi feito, há evocações brilhantes destas duas pessoas, também porque a seu tempo as pessoas tinham uma forma de falar mais eloquente do que aquela que nós temos hoje, e às vezes a eloquência realmente também faz falta, mas pronto, vou-vos apresentar aquilo que conseguimos com esta procura e conseguimos fazer uma súmula. Muito obrigada. Muito bem. Antes do mais, gostava de dizer que a evocação envolve a recuperação de informações de memória de longo prazo e que permitam essas informações que sejam trazidas para a memória de curto prazo e, desse modo, utilizadas em processos cognitivos. O conhecimento exige o trabalho de resgate das memórias individuais e da elaboração de uma memória coletiva, e assim da recuperação de narrativas diversas, a recuperação da memória contra o apagamento ou o esquecimento e a procura da verdade sobre o que teve a ocorrência ou o que nunca ocorreu, são compromissos da história e da responsabilidade dos historiadores e das instituições. A palavra memória, de origem latina, deriva de menor ioris e significa o que lembra, ligando-se assim ao passado. Quem evoca, realiza uma viagem mental pelo tempo, revivendo algo já sucedido ou o trajeto de alguém. Evocar é usar um telescópio apontado ao tempo. As lembranças resultam da interação com outras pessoas, desempenhando uma função importantíssima, tanto na preservação da experiência histórica acumulada, de valores, de tradições, a evocação de vultos da ciência e de outras disciplinas incontornáveis no seu tempo, e a relembrar, a evocar, fora do seu tempo. Já muitas personagens ilustres escreveram sobre a narrativa de vida e feitos de João Inácio Ferreira Lapa. Nesta deambulação não acrescentaremos nada que não tenha sido já narrado, apenas o evocamos após 200 anos do seu nascimento como figura de vulto na ciência e docência na Academia Portuguesa. Também nos é familiar o nome de Claude Bourgelat, o fundador da primeira escola de veterinária em Lyon, aos 4 de agosto de 1761, por ordem do Conselho Real do rei Dom Luís XV. Tendo sido institucionalizado o ensino das ciências veterinárias em Portugal por Alvará Régio, aos 29 de março de 1830. Ora, bem sabemos que o terreno necessita de boa semente para dar bons frutos, e assim sucede também na Academia. E, se para Alvará Régio, em 1830, é criado o ensino das ciências veterinárias, 7 anos antes, em 1823, na aldeia de Nome Castelo, na freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, a 24 de novembro, havia nascido João Inácio Ferreira Lapa. De proveniência rural e humilde, a sua educação teve os seus primórdios na Casa Pia de Lisboa, onde está registado com o número 2802. E por ordem do Governo, juntamente com outros 5 colegas, porque o tempo era assim, foi transferido da Real Casa Pia de Lisboa para a Real Escola Veterinária e Militar, por esta registrar na altura um escasso número de matrículas. Aí veio a conhecer, no ano de 1839, o outro evocado desta cerimónia, Silvestre Bernardo de Lima. Ao tempo desta saída para a Real Escola Veterinária, tinha, pasme-se, 14 anos, e foi aí matriculado como praça e o vencimento de pré-soldado de cavalaria. Diplomou-se para a Escola Médica Veterinária do Salitre e, nesse mesmo ano, foi convidado para integrar o corpo docente, tendo em 1846 ganho um exigente concurso para professor provisório, estando entre os membros do júri
Nicolau Tolentino de Carvalho, diplomado pela Escola de Alfort. Foi assim, com um pouco mais de 20 anos, professor provisório da cadeira do primeiro ano da instituição, assumindo com distinção a docência da disciplina de Anatomia e Fisiologia Veterinária. A Escola Veterinária do Salitre preparava graduados para o Serviço Veterinário Militar, mas a vocação de Ferreira Lapa assentava nesta dualidade de também amar a terra, pelo que, com as intenções de servir o conhecimento agrário, e após uma missão a países europeus na qualidade de comissionário, conjuntamente com António Maria Teixeira, vêm ambos a apresentar aos órgãos deliberativos um extenso relatório. E desse relatório, uma nova organização emerge na atuação veterinária. É na decorrência desse relatório e do grupo que delibera sobre os pressupostos aí vertidos que resulta a fundação do primeiro hospital veterinário e a criação de quadros de veterinários distritais, mais tarde conhecidos como os intendentes de veterinária. Sobre os veterinários distritais, pende a responsabilidade dos serviços de sanidade e fomento agropecuário, tendo a ação como técnicos agrários nas estações agronómicas da época, na organização e regência de cursos agrícolas liceais, função que apenas se veio a alterar quando, em 1871, foi criado a nível facultativo o cargo de agrónomos do distrito e que passou, em 1876, a ser assegurado de forma obrigatória. As sementes relativas à reforma do ensino veterinário germinavam, invocando a necessidade do fomento da agricultura portuguesa, a institucionalização e criação do Instituto Agrícola e a decisão da libertação, como já falámos, do ensino veterinário da tutela militar. Em 1852 é então decretada a desobrigação do ensino veterinário da tutela militar e a decorrente reforma curricular e, assim, a criação do Instituto Agrícola integrado no Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. E por esse tempo, Ferreira Lapa e Bernardo Lima foram dois nomes incontornáveis para a institucionalização do ensino agrícola e para a reforma do dito ensino veterinário. Pelo que resultou a fusão da Escola Veterinária Militar com o Instituto Agrícola, diplomando técnicos agrários de nível superior com um curso unificado de veterinário lavrador. Outras contribuições muito importantes nesta reforma se devem a Moraes Soares, José Maria Grande e Isidoro Machado. Já em 1855, com a fusão da Real Escola Veterinária com o Instituto Agrícola de Lisboa, instalado no Palácio da Cruz de Taboado, cujo curso estava organizado com a duração de 4 anos e onde se formavam os ditos veterinários lavradores, Ferreira Lapa teve à sua responsabilidade a regência da 8ª cadeira, denominada Noções de Física, Química e Meteorologia aplicadas à Agricultura e Fisiologia Veterinária. Na década de 60, vem a assumir a lecionação da disciplina de Química Agrícola, Tecnologia Rural e Meteorologia, o que irá assegurar que essas matérias passem a ser ensinadas de forma consolidada e como complemento às artes agrícolas. Irá liderar essa regência até ao final do seu exercício no professorado de uma instituição que havia, entretanto, alterado a sua designação para Instituto de Agronomia e Veterinária. Terá sido, dessa forma, o primeiro professor a ensinar Química numa instituição destinada ao ensino agrícola superior. E com a passagem em 1855 para o Instituto Agrícola, Ferreira Lapa consagra a sua atividade no ensino agrícola e desvincula-se da sua atividade formativa na área veterinária. O que levaria, aliás, Joaquim Fiadeiro mais tarde a escrever. A profissão veterinária perdeu um dos seus melhores ornamentos, mas os serviços prestados ao ensino agrónomo são, para a classe veterinária, motivo de orgulho e satisfação. Até porque a formação inicial de Ferreira Lapa era, de facto, uma formação veterinária e foi esta química apreendida na sua formação veterinária que foi levada para a química e essa aplicação transversal para a química agrícola. Ferreira Lapa é, assim, considerado mestre dos agrónomos portugueses e por isso é que há esse equívoco de muitas vezes aparecer com a designação de agrónomo. Seus conhecimentos e a experimentação que encetou contribuíram para o avanço dos conhecimentos numa área que ficaria conhecida, como já ouvimos, por química agrícola. E por se tratar de uma ciência experimental, acontece pela mão de Ferreira Lapa a formação, a criação do primeiro laboratório de apoio ao ensino da disciplina, onde se começaram a fazer demonstrações, experiências e análises. Era uma nova forma de fazer ciência. Também foi instalado o primeiro campo de experiências, constituído por pequenos talhões, onde se efetuavam diversos ensaios de experimentação sobre o comportamento de várias plantas cultivadas submetidas a diferentes tratamentos. Entrava-se numa nova era, em que se alargavam conhecimentos da química agrícola.
Cincinato da Costa, professor que viria a suceder na área de tecnologia agrícola, num escrito datado de 1826 sobre as condições do laboratório onde Ferreira Lapa alcançou conhecimentos de tanta envergadura, 1926, perdoem-me, diria: uma pequena sala, terrena, com fraca luz, onde numa velha mesa de madeira se acumulavam frascos, retortas e reagentes, e onde o grande investigador fazia as suas pesquisas. E sobre o campo de experiências, diria na mesma altura, um acanhado horto, de poucos metros quadrados de extensão, pequena parte dos já reduzidos jardins da Cruz do Taboado, onde o velho instituto se achava instalado. Mas, como sempre, são sempre as pessoas a pedra de toque das coisas, na forma como florescem, germinam ou enfesam. As precárias condições do laboratório de Ferreira Lapa não terão sido um empecilho para que estudos de grande importância e interesse prático tivessem sido realizados. Nesse tempo havia ainda ampla dúvida e discussão sobre o uso e necessidade da nutrição mineral das plantas. Ferreira Lapa, e nas suas publicações, atribuía particular importância a este novo domínio da química agrícola. E embora muito do seu trabalho tenha sido na tecnologia, salientamos a título de exemplo um trabalho apresentado em 1875 denominado Química Agrícola, ou Estudo Analítico dos Terrenos, das Plantas e dos Estrumes. Tendo tal obra revestido tal importância, verificou-se que a primeira classe da Academia Real das Ciências votou a sua impressão por conta do seu cofre. É ao grande mestre Ferreira Lapa que o nosso país deve a iniciativa da introdução dos adubos agrícolas para aumentar a produção do nosso solo arável. A Ferreira Lapa, quer como docente de matérias da medicina veterinária, quer da tecnologia ou química agrícola, é atribuído uma consciência elevadíssima sobre a missão de um professor, de importância extrema, e também por isso as propriedades de retórica que lhe eram subejamente atribuídas resultavam daquilo que considerava a importância de um auditório. E assim adicionava valor, estudando sempre previamente os assuntos, acrescentando sempre um elemento pertinente ou incluindo algum acerto. Ferreira Lapa, que amava a terra, mas não tinha experiência como agrónomo de campo, sendo, como bem vimos, de formação médica ou veterinária, recruta precisamente os seus sólidos conhecimentos de química à época e veio a desenvolver uma brilhante carreira docente e de investigação, a ser reconhecido como um profundo conhecedor dos problemas agrícolas do país. As estações agrárias, estações agronómicas dos tempos que se lhe seguiram, são bem a influência do seu trabalho, que fizera a apologia da química do solo como a tecnologia para o progresso da agricultura. Entre os seus muitos estudos, conta-se o estudo tecnológico dos trigos portugueses, o estudo da vinificação e dos mostos, estudo sobre os métodos de conservação da azeitona, repudiando o entulhamento, estudo químico dos azeites portugueses. São muitas as suas obras, mais de uma centena de publicações, entre opúsculos, brochuras, livros e relatórios. Enunciamos apenas 5. O Compêndio Popular de Zoologia ou Brevíssima Descrição do Reino Animal, Memória sobre os processos de vinificação empregos nos principais centros vinheteiros do continente do Reino, Memória sobre o estudo industrial e químico dos trigos portugueses, Relatório da análise dos vinhos apresentados na Exposição Agrícola de Lisboa e a Tecnologia Rural, que são 3 volumes. Durante mais de 20 anos foi diretor do Instituto Agrícola e também durante anos ocupou lugar na Câmara dos Dignos do Reino. Contudo, aí não se demorou muito tempo, por considerar o ambiente asfixiante, enfadando o seu espírito das torceduras a que tinha de sujeitar o seu espírito independente. E regressou ao seu laboratório. Afinal, ele era o homem que já havia afirmado: a agricultura reclama instrução, mas mais que tudo reclama liberdade. Se a deixarem livremente expandir, se lhe tirarem toda a sorte de coação que uma legislação oportunista, manifestamente antieconómica, lhe tem imposto, ela há de desenvolver-se e prosperar. Já ouvimos coisas em tempos recentes que nos lembram um bocadinho esta narrativa. Sobre o seu caminho teceu os seguintes considerandos: os que julgam as nossas obras só por elas, se não nos têm seguido a par e passo, se não assistiram à nossa espinhosa odisseia de trabalho, às agruras, os obstáculos, as dificuldades, a luta fadigosa, ferrenha, as noites perdidas, os desânimos, as privações, os desconfortos, mal nos podem apreciar, porque não conhecem o preço doloroso e caríssimo, porque nos ficou a obra concluída. Vicente Blasco Ibáñez, contemporâneo pensador, asseverou na sua obra que os mortos mandam. E mandam.
Mandam com a força do seu exemplo, a influência que o seu trajeto de vida determinou, a doutrina que disseminaram, a força da tradição que após de si deixaram. Mandam porque as suas produções são admiradas por novas gerações, porque o que criaram para o bem e satisfação da humanidade constitui o seu maior título de glória. Sobre Ferreira Lapa, podemos dizer que é considerado primus inter pares. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, professor Graça Pires, muito obrigado, professor Luís Carvalho. Acho que foram duas belas palestras e aprofundámos o conhecimento destas duas figuras, de facto, de enorme importância para a Faculdade e para o Instituto Superior de Agronomia. E agora vamos prestar uma homenagem singela. Este busto estava na tecnologia, descobriu aqui há uns meses atrás e foi para a biblioteca, claro. A doutora Elisa esteve a burni-lo, ou qualquer coisa parecida com isso, e vai ficar na biblioteca, como é óbvio, porque naturalmente foi a professora Maria João Fraqueza assim que me mostrou. Honra de lhe seja prestada. Já me podia ter dito há mais tempo que eu já o tinha tirado de lá. Temos um quadro e uma fotografia do Ferreira Lapa na sala do Conselho Científico, enfim, nem todos a conhecerão, mas, portanto, é uma figura por nós também muito acarinhada. Portanto, vamos depositar um singelo ramo de flores nos pés daquele pedestal e pedia à professora Madalena Lordelo, vice-presidente do ISA, que nos acompanhasse, porque esta figura, embora muito importante para nós, julgo que ainda é mais importante para o ISA e, portanto, como escola irmã, como outro dia o senhor Presidente do Conselho de Escola tratou a Faculdade de Medicina Veterinária como escola irmã, e eu agora passei a tratar, embora já o sentisse, passei a tratar o ISA também como escola irmã. Como é que está, senhora professora? Muito bem, obrigada pelo convite. Não, esse é para o Bernardo Silvestre, esse é lá para fora. Esse é lá para Esse fora. segue-se de seguida. Agora é só para o Bernardo. Faça-lhe como gosta. Faça o obsequio, Muito obrigada. homenagear esse senhor. Muito bem, e agora convidávamos, há aqui um aspecto que não foi levemente frisado pelo professor Luís Carvalho, mas é um aspecto muito engraçado, que é, ele começou, mas depois julgo que não acabou, ou então fui eu que me distraí, que os nossos estudantes aqui na faculdade passaram novamente a fazer a comemoração do seu fim de curso junto da estátua do Bernardo Silvestre Lima, ou do Silvestre Bernardo Lima, troco sempre os nomes. E, portanto, ainda mais importante é que vocês conhecessem a história do senhor junto do qual tiram as fotografias de formatura, que foi um grande zootecnista, que é uma coisa que também me dá muito prazer. Portanto, Sr. Luís Carvalho, e convidávamos a todos para virmos lá fora, e depois ao Porto de Honra, portanto já não regressaremos aqui, e iríamos então depositar este ramo no pedestal do professor